Gênesis 1, a partir do 24, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, diz assim o texto: E disse Deus: Produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém. Senhor, nós te pedimos iluminação do alto sobre a nossa consciência, sobre os nossos corações, para compreender, ó Deus, tudo aquilo que a Tua Palavra, ó Deus, irá falar aos nossos corações. Que nossa mente esteja atenta, que nosso coração esteja voltado para Ti nesse momento e possamos, como desde o culto temos feito, fazer desse momento também um ato de adoração ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? O título dessa mensagem, baseada, obviamente, nessa passagem que acabamos de ler, é Muito Bom. Vamos ver isso? Muito bom. Quem esteve semana passada, ouviu quando nós lemos os primeiros 23 versículos do capítulo 1, que irão relatar os 5 primeiros dias da criação e o período anterior a esse. Falamos algumas coisas sobre fé e ciência, falamos algumas coisas sobre esse processo criativo do Senhor. A mensagem foi o abrir das cortinas. Falamos sobre algumas coisas a respeito do verbo criar, que aparece ali algumas vezes. Falamos sobre os limites que Deus colocou. Falamos sobre o fato de Deus não chamar, o texto de Gênesis não chamar o sol de sol, chama de luzeiro do dia e luzeiro da noite para a lua. Falamos sobre algumas dessas coisas e como tudo isso se relaciona com o contexto em que Israel, que foi a primeira nação a receber o livro de Gênesis, vivia. Porque Gênesis foi escrito por Moisés, em primeiro lugar, junto com os outros 5 livros do Pentateuco, foi escrito para a nação de Israel. E a nação de Israel, que recebeu isso provavelmente quando estava saindo do Egito, indo para Canaã, a nação de Israel, ela ouvia constantemente de Moisés que eles não deveriam adorar os outros deuses. Então Gênesis, como até a gente postou esses dias nas redes sociais, não tem o objetivo de ser um tratado científico. Não podemos ler Gênesis com a nossa mente do século 21 e achar que quando Deus revelou o que está escrito em Gênesis, Ele revelou para responder às nossas indagações. É algo que diz respeito ao que a nação de Israel vivia naquele momento, e o grande mandamento para a nação de Israel é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, adorarás somente ao Senhor, o seu Deus. Então o objetivo, especialmente desse começo do relato de Gênesis, é mostrar como o Deus de Israel, que é também o nosso Deus, o seu Deus, ele é diferente dos outros deuses.
como no meio das divindades que os egípcios adoravam, nas divindades que os mesopotâmios, os cananeus adoravam, o Deus de Israel era único, incomparável, destacado e diferente dos demais. Esse é o objetivo inicial. E nós partimos esse capítulo porque há agora, do 5º para o 6º dia, uma etapa especial. Então, lembrando tudo isso que nós falamos semana passada, nós vamos entrar então nesse texto que nós acabamos de ler. E há uma coisa sobre esse processo de criação do 6º dia, especialmente sobre a criação do ser humano, que nós precisamos entender. Semana passada nós mencionamos que falar sobre a criação e sobre o porquê Gênesis foi escrito é falar sobre o propósito inicial para o qual todas as coisas foram feitas. Então, quando falamos da criação do ser humano no 6º dia, estamos igualmente falando que o relato de Gênesis não tem o objetivo de ser um tratado científico. Ainda que a ciência possa comprovar ou não aquilo que Gênesis relata, esse não é o objetivo de Gênesis. Ele tem o objetivo, ao relatar a criação do ser humano, de mostrar qual era o propósito original que Deus tinha para ele. E, meus irmãos, a seriedade como nós encaramos, a seriedade com a qual nós encaramos a criação, a seriedade com a qual nós encararemos a criação do ser humano, determina a seriedade que nós damos ao propósito de Deus para o ser humano. A maneira como nós olhamos, a forma que Deus criou aqui nestes versículos, essa revelação de Deus para nós, a maneira como nós olhamos esse texto, a importância que damos a esse texto, ditará a importância que nós damos ao propósito do ser humano hoje. Porque, meus irmãos, vivemos dias em que a humanidade, e entraremos nesse assunto mais detalhadamente daqui a pouco, a humanidade e o ser humano, enquanto seu valor intrínseco, pessoal, está cada vez mais sendo jogado no lixo. E aqui nesse texto temos o propósito original de Deus para o ser humano quando o criou. E veremos como o pecado, logo em seguida, deturpou esse propósito. E como o pecado hoje faz com que eu e você, crentes, servos de Deus, olhemos para pessoas que Deus criou à sua imagem e semelhança da maneira errada. Vou repetir o que eu falei agora há pouco. Olhar para esse texto com a seriedade devida vai nos fazer ter uma visão correta a respeito do ser humano, que boa parte de nós, digo de modo geral, não tem tido. Meus irmãos, nos versículos 24 e 25, está sendo narrado ali os animais terrestres, eles são criados junto com os seres humanos. Nós não entramos no debate aqui de 6 dias, se são esses 6 dias literais, se são dias metafóricos. Isso não é relevante, isso não é importante. O importante é saber que o processo de criação dos animais está linkado no mesmo dia, independente de qual é a medida de tempo que estamos falando aqui, com a criação do ser humano. E como falamos semana passada, perceba que aqui os animais selvagens e domésticos, cada um de acordo com a sua espécie, mostrando que a criação, ela foi feita com complexidade, ela foi feita com a diversidade, o que faz com que nós questionemos uma abordagem que entenda que a Terra em seu princípio, ela não tinha complexidade. Que essa complexidade ela foi desenvolvida por um processo macroevolutivo. Não, o relato do Gênesis nos aponta para um Deus criativo. Todos nós aqui já nos surpreendemos diante de uma obra de arte. Eu me lembro da primeira vez que na aula de arte me mostrou a Mona Lisa e eu vi que era uma coisa totalmente... Ali, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu achei uma coisa totalmente sem graça. Mas à medida que você vai estudando os detalhes por trás da Mona Lisa e vendo a complexidade, você fica assustado com a riqueza que Leonardo da Vinci inseriu ali naquela obra de arte. Agora, se o ser humano, com o seu engenho, é capaz de fazer algo tão complexo, por que poderíamos esperar menos do Criador de todas as coisas, do nosso Deus? A criação é complexa. Então, o fato de o autor de Gênesis mencionar cada um de acordo com sua espécie, com sua variedade, com suas particularidades, minúcias, desde do aspecto celular de cada ser vivo, de cada animal, até a detalhes a respeito de cada raça, de cada gênero de animal que nós chamamos na Terra. Deus fez as coisas com complexidade.
Há uma mente criativa, há uma mente com engenho, com inteligência e sabedoria muito profundas. É por isso, meus irmãos, que nós olhamos para a criação. Vou explicar uma coisa de doutrina wesleyana para você aprender. Bom que a gente já vai se acostumando com doutrina. Os wesleyanos, isso inclui os nazarenos, eles fazem teologia, eles fazem o pensamento a partir das Escrituras, em cima de algo que a gente chama de quadrilátero wesleyano. O que é o quadrilátero wesleyano? São as bases pelas quais nós fazemos teologia. Nós refletimos a respeito das verdades da Escritura. Teologia é pensar sobre Deus, é refletir sobre Deus. Para nós existe um quadrilátero que determina como nós fazemos teologia. Primeiro e base de tudo, Escrituras. Nós não podemos fazer teologia sem Escrituras. Segundo, razão. A razão é importante no processo de conhecer a Deus. Terceiro, tradição. O que foi que a igreja escreveu ao longo do tempo? O que foi que os grandes homens, especialmente aqueles do período que a gente chama de patrística, ali próximo dos apóstolos, os primeiros 200, 300 anos da igreja, o que foi que eles falaram a respeito de determinado assunto da Escritura, determinado assunto de Deus? Tradição. Está comigo aí? Escritura, razão, tradição, e o quarto ponto desse quadrilátero é a experiência. A gente já falou aqui várias vezes, por exemplo, sobre a experiência do coração aquecido que John Wesley viveu em 1738, e por causa dessa experiência, John Wesley tinha muito em conta as experiências que ele tinha como formas de Deus revelar o seu caráter para ele. Então nós que somos nazarenos, fazemos teologia com a Escritura em primeiro lugar, e desse lugar ela não pode ser retirada como base, sustentação, tradição, razão e experiência. Mas os estudiosos de John Wesley, daquilo que ele escreveu, perceberam que havia um outro elemento naquilo que ele fazia de teologia, que é a criação. E isso, meus irmãos, coaduna com a palavra de Deus, porque Salmos 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, a criação revela quem Deus é. Então falar sobre Deus criando cada um dos animais com suas especificidades, funções, o guepardo que não é igual ao elefante, que por sua vez não é igual à girafa, feitos especificamente para se adaptar às circunstâncias e aos ambientes nos quais eles foram inseridos, é obra de um Deus sábio, de um Deus perfeito, de um Deus bom. E tudo que Ele faz é bom. É assim que termina essa primeira parte do sexto dia. Deus observa que aquilo que havia sido criado nos 5 dias era bom, como foi mencionado aqui. E esse bom, meus irmãos, não diz respeito apenas a coisa boa, tipo quando você come um doce, que doce bom. Um salgado ontem que eu fiquei assim, meu Deus, me dá o contato desse salgado, muito bom. Não é apenas isso, é bom no sentido de que ele está apto para fazer aquilo para o qual ele foi criado. Isso é o que significa bom. Ou seja, quando Deus diz até aqui que tudo aquilo que foi criado é bom, Ele está dizendo: olha, estes seres, eles estão perfeitamente alinhados com o propósito para o qual eles foram criados. Eles irão fazer exatamente aquilo para o qual eles foram criados. Eles não fugirão do objetivo para o qual eles foram feitos. Isso significa bom, de forma geral aqui. Mas, meus irmãos, o restante do texto ele nos traz o que é o ápice da criação. Quem disse isso? Quem disse que a criação do homem e da mulher é o ápice da criação? Pastor, o próprio texto. É o último elemento da criação a ser feito. E perceba como começa o versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diferente de todo o restante da criação, em que Deus diz: haja, ou como no caso dos animais que nós lemos aqui, produza a terra. Agora a criação do homem, a criação de Adão e Eva, do primeiro casal, envolve uma ação direta da divindade. Como que alguém que está envolvido num projeto artesanal. Não é mais a terra que produzirá, é nós que faremos. Pastor, por que está no plural? Por que está façamos aqui? Há duas possíveis respostas para esse façamos. A primeira e a mais aceita é que estamos falando aqui da Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo conversando entre si, dizendo: olha, nós faremos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Perceba, nossa imagem, nossa semelhança.
Dentro dessa maneira de enxergar o texto, então, nós somos imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito. Olha que coisa boa. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas é isso que significa. Nós somos imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma outra forma de responder a essa questão, por aqueles que acham que é um pouco apressado de dizer que isso aqui é a Trindade. Que Deus, na verdade, estaria falando com o corpo celestial. Mas essa interpretação é minoritária. A maioria dos intérpretes desse texto, eles vão dizer que de fato aqui é a Trindade, porque nós não poderíamos dizer que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança dos seres angelicais, por exemplo. Então, o mais aceito, o que costuma ser mais aceito aqui, estamos falando aqui da Trindade. E aí esse façamos, ele está relacionado à imagem e semelhança. Agora nós vamos nos envolver diretamente. Vamos, entre aspas, colocar a mão nesse negócio. Nós vamos nos envolver diretamente nesse processo criativo para fazer esse que será o resplendor da criação. E meus irmãos, eu vou trazer uma outra questão aqui, para a gente entender o que significa dizer que o primeiro casal e, por consequência, cada um de nós, somos imagem e semelhança de Deus. Quero falar em primeiro lugar sobre imagem. John Wesley, ele falava que existem 3 aspectos em que nós somos imagem de Deus. Grava isso. Inclusive, fica a dica, traga papel para anotar ou então anota na sua Bíblia, que é importante anotar essas coisas. O que significa dizer que nós somos imagem de Deus? Em primeiro lugar, quando Deus criou o ser humano, Ele colocou nele, replicou nele a imagem moral. Bondade, santidade, pureza. O ser humano, em seu processo inicial, em seu propósito inicial, foi feito para ser bom, obediente ao propósito de Deus, santo, puro, sem mácula, sem defeito. Essa é a imagem moral. Em segundo lugar, a imagem natural, que também foi compartilhada por Deus, que diz respeito à liberdade que o primeiro casal desfrutava. Eles tinham uma liberdade de escolha que o homem que vive sob o pecado hoje, o ser humano que vive sob o pecado hoje, não tem. Quando a gente usa a palavra livre-arbítrio, por exemplo, para se referir a nós que nascemos depois da queda, essa expressão não é muito exata. Livre-arbítrio, no sentido da palavra, só quem teve foi Adão e Eva. Só quem dispuseram dessa liberdade completa foi Adão e Eva. Por quê? Porque ainda que possuamos liberdade depois do pecado, essa liberdade foi viciada pelo pecado. Diz diz o texto de Gênesis, lá capítulo 6, que toda a vontade do homem ali no tempo de Noé era sempre e somente inclinada para o mal. Ou seja, a partir do pecado, a vontade, a liberdade, ela foi inclinada para o mal. Por isso que nós cremos na graça preveniente. A graça prévia de Deus que nos liberta desse estado e nos possibilita então escolher a Deus. Mas antes da queda, no processo de criação, Deus colocou no homem essa imagem natural, esta liberdade plena. Quando Deus disse para o homem e para a mulher, que a gente vai falar sobre isso na outra semana, a gente vai falar sobre isso depois. Quando Deus diz para Adão e Eva, olha, não comam da árvore que está no centro do jardim, Adão e Eva eles tinham plena liberdade para comer ou não comer. Completa e irrestrita liberdade. Então, essa é a imagem natural. E a terceira imagem, ou o terceiro aspecto da imagem de Deus, que foi implantado no homem, é a imagem política. Eita, como é a história, pastor? Política, vai se candidatar, Adão se candidatou a alguma coisa. Não. Imagem política diz respeito aos versículos seguintes. Deus abençoe e diz, sejam férteis, versículo 28, e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais. Ou seja, Deus estabeleceu o ser humano como o governante da sua criação. E isso tem a ver com um dos sentidos também da palavra imagem. Mas aprender aqui, imagem moral, imagem natural e imagem política. Esses são os 3 aspectos da imagem que nós temos de Deus em nós. Amém? Então, dentro dessa imagem que diz respeito ao domínio, que é a imagem política, está um dos significados mais profundos do que significa ser imagem de Deus. Essa expressão, ela é usada em outras passagens, é usada em outros textos, para definir estátuas régias. Eu não sei se você sabe o que é uma estátua régia.
no período da antiguidade houveram grandes impérios. E o imperador, ele não conseguia, o rei não conseguia estar em todos os lugares. Então naquela parte mais longínqua, nas partes mais distantes da capital do reino, o que é que ele fazia? Ele colocava lá uma estátua régia, para que todo mundo que passasse ali naquele lugar lembrasse que quem governava ali era Alexandre o Grande, era Nero, era qualquer dos imperadores, Nabucodonosor. Fazia-se então essas estátuas régias, essas imagens régias, colocava-se naquela região e dizia: quem manda aqui sou eu. Vamos dizer que o Alex, ele seja a partir de hoje o imperador do Brasil. E a capital do Império do Brasil é lá, sei lá, vamos botar a capital em Recife. A capital em Recife. E aí, para que todos se lembrem que o Alex é quem comanda aqui no Brasil, ele coloca várias estátuas espalhadas por todo o Brasil. Agora percebam, meus irmãos, é exatamente este o sentido que a Bíblia em Gênesis nos traz quando diz que nós somos imagem de Deus. Nós somos estátuas régias de Deus aqui na terra. Quando ele criou Adão e Eva, ele diz: olha, esse aqui que é a minha imagem, ele está me representando. Ele está me lembrando a toda a criação que sou eu quem governo todas as coisas. É isso que significa imagem. Nós somos essas estátuas régias, esses lembretes de Deus a toda a criação, de que Ele governa todas as coisas, de que Ele tem o domínio de todas as coisas. E assim como a estátua régia representava aquele imperador, nós, de toda a criação, fomos escolhidos por Deus para ser os seus representantes na criação. É bonito, né? E pastor, então, e o que significa semelhança? Envolve aqui, meus irmãos, aquilo que diz respeito aos atributos da divindade que foram comunicados a nós. Vou colocar alguns exemplos aqui. Diferente do restante da criação, o fato de nós termos imagem e semelhança de Deus nos faz seres sencientes. Eita, pastor, isso está difícil hoje, né? Muita expressão. Vai devagarzinho. O que é um ser senciente? É um ser que sabe que é. É um ser que tem consciência de si mesmo, que faz as coisas por consciência própria. Quando você, por exemplo, acostuma lá o seu pet, com todo respeito ao seu pet, de colocar a comida naquele lugar da sala, ele vai e ele repete essa ação, ele não faz conscientemente de si mesmo. Ele faz por uma repetição, ele faz por instinto, ele faz por obediência a um processo natural que acontece no seu organismo. Teve fome, eu sei que ali tem Nós vamos além. Nós somos os únicos, diferentes da criação, que podemos estar diante de uma situação dessa e dizer: não, eu não vou, não quero. Por essa senciência, essa capacidade de discernir aquilo que faz. Deus comunicou amor à criatura. Deus é um ser que ama e Ele comunicou esta semelhança, estes atributos, esse atributo no caso, a nós. Deus é um ser eterno e diferente do restante da criação, nós também somos eternos. Ele nos dotou de eternidade. Então dizer que nós somos semelhantes a Deus é dizer que Ele comunicou alguns atributos a nós. Ele comunicou todos os atributos dele? Não. Deus é onisciente. Nós somos oniscientes? Não. Deus é onipotente. Nós somos onipotentes? Misericórdia. Ainda bem que não. Então, Deus decidiu comunicar alguns desses atributos que a gente chama de atributos comunicáveis à sua criação. E meus irmãos, há algumas coisas que eu queria refletir com vocês sobre o que significa ser imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa que deve ficar muito claro aqui é que falar e crer na doutrina da imagem de Deus, se você for na teologia, chama imago Dei, é a expressão no latim para imagem de Deus. Significa dizer que todo e qualquer ser humano tem dignidade inerente a ele. Não há ser humano sobre o qual a gente possa dizer: esse aí não tem dignidade nenhuma, porque ele é, ainda que totalmente deturpado, ainda que totalmente mergulhado no pecado, ele é a imagem e semelhança de Deus. Os fetos são imagem e semelhança de Deus. Os homossexuais são imagem e semelhança de Deus. Os homens são imagem e semelhança de Deus. Versículo 27, criou Deus o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou homens e mulheres dotados de imagem e semelhança de Deus.
Homens e mulheres têm dignidade inerente a Ele. Pense agora na pior pessoa que você imagina na história. Pensou? Ela tem dignidade inerente a ela por causa da imagem e semelhança de Deus. Vamos falar sobre a corrupção do pecado nesse processo da imagem e semelhança, mas todo ser humano possui. E é por isso que nós observamos pessoas que não são cristãs, pessoas que não servem a Deus, pessoas que não conhecem o Evangelho fazerem coisas boas. Você conhece bons artistas que não são cristãos? Já ouviu de boas obras feitas por não cristãos? Pronto, isso é o resquício da Imago Dei. Nós que somos wesleyanos, nós temos dificuldade com o conceito calvinista de graça comum. Nós cremos que toda a graça de Deus ela é para a salvação. E toda graça que não é para a salvação, ela é um desperdício da graça de Deus. Mas nós cremos que pessoas que não conheceram a salvação evangélica, elas podem fazer coisas boas. Por quê? Por causa do resquício da imagem e semelhança de Deus no homem, no ser humano que Deus criou. E é por isso, meus irmãos, que a igreja, o povo de Deus, historicamente, a igreja foi a primeira instituição a defender os direitos humanos. Hoje se fala em direitos humanos e se gera um debate. Porque os direitos humanos é só para favorecer A, B, não sei o quê. Mas eu quero dizer para você hoje que não sabia, e quem vai ouvir a mensagem que está sendo gravada, que os direitos humanos, tal como a gente concebe hoje, de dignidade, de condições de vida humana, de condições de alimentação, condições de moradia, respeito à pessoa humana, tudo isso nasceu no berço da igreja do Senhor Jesus. Foi a igreja quem começou a discussão sobre direitos humanos. Sabe o que John Wesley fazia no seu tempo? Ele bagunçava tudo que era de autoridade da época dele por causa da condição da população carcerária no tempo dele. O pessoal não tinha onde dormir, não tinha o que comer, não tinha roupa. E ele providenciava essas coisas, visitava presos constantemente. John Wesley, ele foi um dos cabeças da luta abolicionista lá na Inglaterra. Ele escreveu diversos artigos e usou a influência que ele tinha para acabar com a escravidão. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos fazer acepção de pessoas quando Deus, no seu processo criativo, Ele decidiu que todos nós seríamos dotados dessas mesmas características. Portanto, diante dEle, está todo mundo igual. Amém? Você compreendeu isso? E por fim, nesse processo de terminar o terceiro dia, Deus os abençoou e disse, vamos ler de novo o versículo 28, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Aqui, esse texto, essa porção do texto fala sobre o domínio que foi dado ao homem sobre a terra. Vamos entender o que é domínio. Em primeiro lugar, domínio aqui indica mordomia, o cuidado que o ser humano deve ter a respeito da criação, para com a criação. Deus colocou, como a gente vai ler no capítulo 2, próxima semana, Deus colocou o homem e a mulher no jardim para que eles pudessem cultivar o jardim. De modo que, como a gente mencionou há alguns domingos atrás, o trabalho não é uma maldição. Tem gente que fala que o trabalho é o resultado do pecado. Não, antes do pecado já existia trabalho. Deus colocou o homem no jardim para cultivar o jardim. Trabalho é bênção de Deus, trabalho é provisão de Deus, trabalho é expectativa de Deus para cada um de nós. Não é amaldiçoado, né? Talvez você esteja num trabalho que não lhe faz bem hoje. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o trabalho de modo geral. Ele é uma criação do Senhor. Amém? Esse domínio implica dizer também governo. Usufruto daquilo que é produzido pela terra, como foi mencionado aqui. A criação foi criada, né? A natureza ela foi criada com este propósito, esse propósito último de servir a este homem e a esta mulher que Deus colocou no Jardim do Éden, que Deus colocou ali no seu processo de criar no sexto dia. Mas esse domínio não implica destruição, não implica abuso, não implica um domínio que me faz exceder os limites
fazendo de mim o dono que eu não sou. Isso é como no direito a gente chama de contrato de depósito. Você coloca, ele deposita uma quantia, um objeto na mão de alguém e aquela pessoa fica guardando aquele objeto por 6, 7, 8 meses e ela se compromete naquele contrato de devolver. É mais ou menos assim o que aconteceu com a Terra. Está sob o nosso domínio, está sob o governo do ser humano, mas ela não foi criada para ser destruída, como muitas vezes temos visto a realidade de uso da natureza desenfreada. Eu tenho vontade de a gente, num tempo oportuno, aqui na igreja, fazer um seminário sobre ecoteologia. Ecoteologia, se existe, existe. Não é coisa do Greenpeace, não é coisa de nenhuma dessas coisas. É sobre como nós nos relacionamos com a criação do Senhor. De que modo, a partir desse e de outros textos. A gente vai ver, por exemplo, em Êxodo, Deus estabeleceu que o 7º ano era descanso da terra. Não podia plantar nem colher. Por quê? Porque o homem deve cuidar da criação. Então esse domínio não é um domínio exacerbado, abusivo, exagerado nem destrutivo. É um governo, uma mordomia e um serviço que é prestado também diante do Criador. É isso que significa dominar. E por fim, meus irmãos, versículos 1 a 3 do capítulo 2. Lê comigo. O versículo 31, antes desses, vai dizer que tudo que havia sido criado, pela primeira vez essa expressão é utilizada e é o título da nossa mensagem, tudo ficou muito bom. O homem, a humanidade que foi criada, inclusive uma curiosidade aqui, a palavra Adão, que é a palavra para Adão, serve tanto para descrever homem como humanidade em Gênesis. Às vezes, Adão quer dizer humanidade e às vezes Adão quer dizer Adão, o indivíduo Adão. E aí tem que ter cuidado para não interpretar errado quando a gente está lendo. E Deus coroa então essa criação e vem agora versículos complicados que geram muito debate. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, o 7º dia é esse período de conclusão e de descanso de Deus. Vamos entender um pouquinho o que significa isso aqui. Eu sei que você deve conhecer, talvez, judeus, mas com certeza deve conhecer um adventista do 7º dia, que utiliza desse e de outros textos para falar que o dia de descanso, o dia de repouso seria o sábado. Eu precisaria de umas 2 noites dessa para te explicar por que nós não cremos dessa forma. Mas o princípio que é deixado a partir desse texto é válido. E o que significa então, pastor, esse texto que afirma que Deus concluiu os céus e a terra e Ele descansa no 7º dia? Esse descanso não tem a ver com repouso. A gente sabe que Deus não se cansa nem se fatiga, né? Temos esse versículo na palavra de Deus. Deus não se cansa. O que quer dizer então esse descanso? Esse descanso tem a ver com aquele processo que todo mundo aqui já fez, né? Eu fiz ano passado, né? Dei uma de bonzão, digo, eu vou pintar essa casa. Pintamos a casa. Quando terminou, cansado, arrumamos tudo. E eu passei coisa assim, de uma noite inteira, só observando, admirando e contemplando. E dando umas limpadinhas aqui e ali, né? Do que eu tinha sujado o chão. Contemplando e desfrutando da reforma que eu tinha feito. Descansar aqui tem mais ou menos esse sentido. Quando fala Deus descansou no 7º dia, ele diz assim, eu olhei para a obra completa. Porque com Deus tem começo, meio e fim, amém? Deus não faz nada incompleto. Grava isso. A criação teve começo, meio e fim. A história da humanidade teve começo, meio e fim. Está demorando, Jesus vai voltar. Vai ter fim. Vai esperando. A gente orou aqui, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vai ter fim. E eu creio que está bem próximo. A criação tem começo, meio e fim. E Deus, como que após esse processo de organizar todas as coisas, como falamos semana passada, Ele diz, agora eu vou desfrutar daquilo que eu criei, daquilo que eu fiz. Porque Deus criou a terra para ser um santuário. Quando nós olhamos o relato do início do Gênesis, vamos falar logo em seguida, Deus se encontrava com Adão e Eva. Deus não fez a terra. O propósito original da criação, e inclui obviamente o ser humano, é que este lugar fosse um santuário, fosse a habitação de Deus. Então quando ele diz ele descansou, ele está contemplando essa obra e dizendo, agora eu posso me alegrar com aquilo que eu fiz,
porque todas as coisas estão no seu propósito. Todas as coisas agora estão obedecendo aquilo para qual elas foram criadas, inclusive o ser humano. Agora eu posso estar no meio de tudo aquilo que eu acabei de criar. Isso é o que significa descansar aqui. E chega a dar uma tristeza, né? Quando a gente lembra de Gênesis 3, oh misericórdia, a fila no céu para encontrar Adão vai ser uma resenha. Mas Gênesis também nos lembra, nos dá um vislumbre de como será quando Deus restaurar todas as coisas. Ele estará conosco em novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Vamos ficar de pé? Espero que você tenha compreendido. Usei muitos termos aqui, espero que você conseguiu, você tenha anotado, mas... Pastor, eu não entendi isso. Manda uma pergunta para mim no WhatsApp. A maior alegria do pastor, deixa eu contar um negócio para você. A maior alegria do pastor é quando alguém chega assim: pastor, eu tenho uma dúvida desse texto da Bíblia. O pastor pula dentro de casa, se ele estiver na fila da lotérica, ele diz: uhul, glória a Deus. Meu desejo é que nós possamos amar a Escritura e aprender cada vez mais dela. Nós vamos orar ao Senhor.